Nascer nos anos 60, 70, nascer hoje, as diferenças são muito grandes. São. E eu posso considerar uma testemunha privilegiada, visto que eu me licenciei em 1970, mas já andava por aqui pela obstetrícia desde o quinto ano da faculdade, portanto desde 1968, e portanto tive o privilégio de assistir a toda a modificação que sofreu a obstetrícia, a medicina perinatal ou materno-fetal, não só em Portugal, como no resto do mundo. Aliás, Portugal, como sempre, foi um bocadinho arrastado pelo resto do mundo, mas neste caso não tivemos uma dilação muito significativa relativamente à evolução fora das nossas fronteiras. Fim dos anos 60, início dos anos 70, a obstetrícia ainda era digamos, uma área em que havia muitos curiosos e curiosas a trabalhar. Basta dizer que havia quase 200 centros em Portugal onde se faziam partos. Os próprios médicos e enfermeiros eram relativamente pouco diferenciados naquilo que respeita à medicina da gravidez e do feto e do recém-nascido. Eram, no fundo, pessoas com um grande treino manual, pessoas muito habilidosas para fazerem partos muito complicados, que hoje em dia já nós não fazemos, mas, em contrapartida, aquilo que era o conhecimento intrínseco da fisiologia, da fisiopatologia da gravidez e, ainda menos, daquilo que era a fisiologia e o desenvolvimento do feto, portanto, eram conhecimentos muito vagos. Eu assisti, teve essa vantagem de todas estas modificações terem sido acompanhadas pelo meu progresso dentro da aprendizagem da especialidade. E por isso mesmo, talvez a minha geração, que é agora a geração dos 60 e picos, é aquela geração que aproveitou todo este desenvolvimento e, portanto, aqueles que não perderam o passo, e alguns perderam, aqueles que não perderam o passo, estão hoje em dia na situação de serem, enfim, diretores de serviço, chefes de serviço, que levam o que levou a que aqueles mais novos já fossem educados dentro deste espírito da medicina materno-fetal. Naturalmente que houve grande evolução, não só em termos do conhecimento, como eu acabei de dizer, quer da clínica, quer da fisiologia, da fisiopatologia, mas também houve, em Portugal, grandes modificações de ordem de política de saúde na área da obstetrícia e da ginecologia, mas isso é, estamos a falar da obstetrícia. Um dos avanços muito grandes foi o encerramento, eu agora não sei exatamente em que ano, mas terá sido fim dos anos 70, princípio dos anos 80, o encerramento súbito de mais de 160 locais onde se faziam partos em condições deploráveis. O efeito que esse encerramento, que se deveu ao Dr. Albino Aroso quando ele era Secretário de Estado da Saúde, o efeito que isto teve relativamente à obstetrícia e perinatologia em Portugal foi tremendo. Baixaram quer a mortalidade perinatal, a mortalidade intraparto e a mortalidade pós-parto dos bebés baixou drasticamente de um ano para o outro, a mortalidade materna e as complicações do parto para a mãe também baixaram drasticamente, enfim, em muito pouco tempo. Nós, hoje em dia, podemos orgulhar-nos, já que há poucas coisas em Portugal que nos possamos orgulhar, podemos orgulhar-nos de termos os resultados, digamos, emparelháveis com os melhores do mundo nestas duas áreas, mortalidade e morbilidade materna, mortalidade e morbilidade perinatais. Também houve aqui alguma coisa que acompanhou muito a evolução da obstetrícia, que foi a evolução da neonatologia, portanto, dos pediatras que se dedicam aos recém-nascidos. Nos anos 60, os pediatras eram, enfim, digamos, eram clínicos gerais da criança. Hoje em dia, não. Esta subespecialidade da neonatologia é uma subespecialidade extremamente importante que permite que nós, obstetras e neonatologistas, trabalhemos, enfim, de braço dado. Posso dar-lhe como exemplo, nós aqui no departamento, todas as semanas, à quarta-feira, temos uma reunião de todos os setores da obstetrícia e dos neonatologistas, o que permite que tudo seja devidamente discutido, os partos programados, as atitudes clínicas a tomar, sejam discutidas entre estes dois ramos da medicina que são cruciais para que, de facto, mantenhamos a qualidade que até agora temos conseguido obter em termos destes resultados de saúde, são resultados de saúde. O investimento também foi grande, isso tem que se fazer essa justiça. O investimento em termos de equipamentos, em termos de novas tecnologias, etc., tem sido grande, mas tem sido altamente rentável. Quer dizer, aqueles euros que têm sido gastos em aparelhagem e em diferenciação médica, a diferenciação médica basta dizer-lhe que dos meus internos, cerca de 50% fizeram durante o internato estágios no estrangeiro em serviços de
pessoas para que eu posso considerar ou meus amigos ou meus conhecidos, portanto, pessoas que de facto nos recebem muito bem os internos e de facto a sua diferenciação agora para quando começarem verdadeiramente a sua vida profissional como especialistas é uma diferenciação muito melhor do que aquela que eu tive, por exemplo. O doutor acha que, por exemplo, em relação à população portuguesa, a população hoje tem mais consciência da necessidade do seguimento nas consultas, da prevenção? Há mais essa noção? Porque nos anos 80, apesar de tudo, ainda havia... Claro. Exatamente, eu estou inteiramente de acordo. A população não só interiorizou que o parto hospitalar, em hospitais devidamente credenciados, é uma segurança, e uma segurança muito grande, como também interiorizou, em grande parte, que o seguimento da gravidez pode evitar complicações graves ou, caso essas complicações existam, pode levar a um tratamento em devido tempo dessas situações. Tudo isto, no fundo, os méritos não são só dos políticos que tomaram decisões, não são só dos técnicos, médicos e enfermeiros que se foram diferenciando ao longo do tempo, mas também daquilo que foi transmitido às populações que, de facto, perceberam isso. Quer dizer, nós, neste momento, em Portugal, mais de 98% dos partos são partos hospitalares. E isto é uma segurança tremenda. Não vou aqui, assim, sequer chamar a atenção para estas franjas da sociedade que propugnam o parto domiciliário, o parto em centros não devidamente equipados, etc., porque, de facto, isso não passarão nunca de franjas, porque a nossa população, como qualquer população do mundo, no seu conjunto não é burra e, portanto, sabe exatamente aquilo que lhe pode garantir o melhor sucesso para a gravidez e para o parto. Neste momento, a formação dos técnicos, como o Sr. Professor disse, é imprescindível para justamente responder a todas estas novas evoluções e... Exatamente. E veja, a especialidade de obstetrícia e ginecologia é uma especialidade que ainda se mantém com 6 anos, exatamente porque é necessária uma diferenciação muito ampla e muito profunda em áreas muito diferentes da saúde da mulher. Na área da obstetrícia, que, como dissemos há pouco, nos anos 60 e 70, seria talvez a mais desprezada, hoje em dia faz parte, enfim, parte a sério desta formação, não só em termos técnicos, porque nós também, apesar de termos essencialmente uma valência médica, não é? Portanto, tratamento não cirúrgico das situações, também temos de ter muita prática da área cirúrgica, manual, daquilo que se chama a tocologia, portanto, a cirurgia do parto. E, consequentemente, os novos especialistas, pelo menos eu posso falar com algum conhecimento de causa, visto que fui o presidente do Colégio da Especialidade da Ordem dos Médicos durante 9 anos e, portanto, sei bem como é que se formam os internos. Os nossos internos, hoje em dia, não têm nada a ver com os de há 10 anos. Quer dizer, não precisamos de recuar aos anos 80, basta falar dos anos 90. Como é que o doutor acha que vai ser o futuro? O futuro eu vejo com alguma apreensão. Vejo com alguma apreensão, essencialmente porque este paradigma do parto hospitalar em hospitais devidamente equipados e essencialmente com uma hierarquia médica de enfermagem devidamente estabelecida está a diluir-se um pouco com a abertura de hospitais privados e com a procura dos hospitais privados. Eu não tenho nada contra a medicina nos hospitais privados, eu próprio, a minha clínica privada, faço num hospital privado. Aquilo que para mim constitui alguma preocupação é digamos, a falta de enquadramento, a falta de hierarquização da maneira de trabalhar na área da obstetrícia. O grande êxito que tivemos nestes últimos 30 anos foi essencialmente por se terem criado cabeças, níveis intermédios de chefia e níveis mais baixos de executantes. Os hospitais privados não têm propriamente uma hierarquia desta natureza, até porque isto saía caro, não é? E, por conseguinte, os especialistas são contratados e depois estará mais ou menos, enfim, salvaguardadas as distâncias, que está mais ou menos cada um por si. Significa também isto que estes especialistas novos que optam por trabalhar em hospitais privados, a sua diferenciação no futuro vai ser nula, porque a diferenciação faz, como dizia o meu chefe, o professor Manuel Marinho, nós aprendemos em hospitais a sério, aprendemos nos corredores. Aprendemos com a conversa com os outros, com as reuniões pré-programadas, com a leitura de textos, com os journal club, com tudo isso, com toda esta atividade, que obviamente não se compagina com os hospitais privados, porque todo o tempo é necessário para fazer consultas e para, enfim, para fazer aquilo para que os hospitais foram criados. Isto é, para ganhar dinheiro. Os hospitais públicos não foram criados para isso, não foram também para perder, mas foram para, enfim, dentro daquilo que é a sua orientação principal, que é fazer uma assistência de qualidade, é também formar
pessoas mais novas, para formar também os mais velhos. Ainda aqui há 15 dias fiz aqui um curso de monitorização fetal intraparto, onde estiveram muitos colegas com idades dos 40 ou 50 anos, portanto não daqueles jovenzinhos, e portanto a minha preocupação é que de facto se vá perder esta capacidade formativa para todos os especialistas, porque a formação em toda a medicina, mas então nestas áreas que têm uma evolução muito rápida, não termina quando se finda o internato da especialidade e se tem um título de especialista. A formação vai continuar pelo resto da vida. E, portanto, eu tenho alguma preocupação nesse sentido. Oxalá que me engane, mas não vejo, de facto, que a preocupação neste momento seja manter qualidade. A preocupação neste momento é cumprir números. Doutor, só uma última questão. Quando houve o primeiro fecho das maternidades, o grosso das maternidades fechou, os médicos envolvidos no fecho das maternidades foram explicar, porque nós já falámos com o Dr. Batista Pereira, com o Dr. Albino Aroso, eles iam aos sítios, explicavam, juntavam a população nos cinemas, com os autarcas, e a coisa foi andando. Nesta última, no Ministério do Dr. Correia de Campos, foi muito mais complicado e houve uma oposição muito maior. O que é que acha que a população percebeu o objetivo de voltar a fechar alguns sítios que não se tinham conseguido fechar da primeira vez? Porquê é que houve assim uma reação tão violenta? A resposta é muito simples. Tanto que a população percebeu que depois dessa reação violenta, que foi uma reação, enfim, por, entre aspas, uma perda de direitos, e foi muito estimulada pelas autarquias, como se sabe, não é? A partir daí nunca mais se ouviu falar no assunto. Porquê? Porque a população percebeu que, de facto, passando a ter a assistência obstétrica em hospitais mais diferenciados, ainda que estejam a mais uns quantos quilómetros da sua área de residência, essa assistência foi muitíssimo melhor. Portanto, a partir do momento em que deixou de haver aquela inflamação própria do momento em que as maternidades foram encerradas, a partir daí a inflamação passou rapidamente, nunca mais ouviu falar no assunto, é porque a população percebeu que estava a ser melhor servida.